Olá, nós estamos hoje no nosso último encontro dessa programação que nós denominamos Papos de Família. Hoje o nosso tema será Filhos Ensinando no Caminho. Nós trouxemos 2 casais convidados especiais para tratar com a gente sobre esse tema. Estamos aqui com o Rubens e a Patrícia. O Rubens é pastor da nossa denominação e a Patrícia é psicóloga, também envolvida nos ministérios da nossa igreja. E desse lado nós temos o Marcel e também Patrícia. O Marcel é advogado, a Patrícia ela é formada em letras e em enfermagem, mas atualmente ela se dedica à criação dos filhos. Sejam vocês, casais, bem-vindos para participarmos dessa programação. Para iniciarmos, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da experiência deles como pais. Então eu perguntaria a ambos os casais, há quanto tempo vocês são casados, para a gente conhecê-los melhor, como é que vocês fizeram o planejamento familiar? Nós somos casados há 18 anos, inclusive nós fizemos agora dia 13 de julho, 18 anos de casado. E algo maravilhoso que Deus fez conosco é que uniu 2 pessoas com a mesma visão. Nós queríamos casar cedo e queríamos ter filhos logo. Então eu casei com 22, a Paty tinha 17 anos. E quando nós conversávamos, quando namorávamos em relação a isso, sempre pensamos dessa forma. Não vamos casar logo, não vamos ficar enrolando com o namoro, com o noivado, vamos casar rápido e tal. Já organizamos nesse sentido, eu já trabalhava, corria atrás, já tinha algumas coisas nesse sentido de recursos. E casamos e algo nesse percurso aconteceu em relação a quase frustrar os nossos sonhos, né, amor? Quanto a sermos pais. Eu fui ao médico assim que casei e descobri que eu estava com início de câncer. E aí, ali foi um momento em que nós ficamos um pouco preocupados, porque a gente já havia feito um planejamento, né, de casar e que no máximo 4, 5 meses a gente engravidar. Para a glória do Senhor, o Senhor me curou e hoje nós temos os nossos filhos. E como é que foi aqui desse lado, Marcelo e Patrícia, a questão do planejamento familiar e quanto tempo de casados? Compartilha com a gente. Bom, pastor, a gente nos casamos em 2008, temos 12 anos de casado, portanto, foi um período relativamente curto, nós nos conhecemos com o intuito, né, de namorarmos para casar, entendíamos que era esse o propósito do namoro em 2006 e tivemos um período de noivado, relacionamento, noivado, casamento, que durou aí 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, né? Assim, só para confirmar, porque isso aqui estava aqui, amor. 1 ano e 2 meses. E nós fizemos um estudo bíblico. Nós tínhamos uma apostila que nós tínhamos separado para estudar. Fizemos esse estudo bíblico como casal. E ali nos estudos tinha algumas direções. Isso foi na frente da casa do meu sogro, né? Na boa parte dos estudos ali na frente da oficina, e a gente sentava ali à tarde e a gente lia aqueles estudos, respondíamos algumas coisas. Nós tínhamos intenção, desde que nós começamos a falar sobre família, de termos filhos. Eu sempre quis ter muitos filhos. A Patrícia inseriu o tema da adoção nesse momento. Ela queria ter filhos também por adoção. Esse foi o primeiro momento que entrou esse tema, que eu também abracei, e eu gostaria que ela compartilhasse um pouco também. O Marcel e eu, nós gostamos muito de criança e sempre sonhamos mesmo, né? A gente sempre falava, vamos ter 4 filhos, né? E quando nós começamos a namorar, eu falei, olha, mas eu vou querer ter filhos por adoção. Ele falou, olha, eu nunca tinha pensado, mas gostei. E ele abraçou, começou a sonhar comigo isso. E logo em seguida, né, 4 anos de casado, nós tivemos a Manu, e quando eu fiquei grávida dela, nós já entramos na fila de adoção, porque nós queríamos que a idade deles fosse próxima. E aí Deus nos presenteou com o Mateus, e por conta dele ter uma dificuldade, a gente segurou a consequência de mais filhos, porque ele hoje exige bastante da gente. Mas também não está totalmente descartado. Que legal. Eles têm aqui o Rubinho e a Patrícia, 3 filhos, né? Elissa, a Giovana e o Arthur. E vocês têm 2, que são então o Manu e o Tiago. Bom, alguém já disse assim que os nossos dedos das mãos não são iguais. E os filhos também são assim.
Como é que se aplica, então, na experiência de vocês, pensando no temperamento, na personalidade, na linguagem de amor dos filhos de vocês? É verdade isso? São diferentes? Isso é bem legal. Nós temos os filhos são com a diferença de 2 anos e pouquinho cada. A Elissa tem 16, a Giovana tem 14 e o Arthur tem 12. E apesar da idade ser próxima, a gente vê distintamente essa marca do relacionamento, essa marca da atenção, de como eles esperam algo da gente e tudo mais. Então a Elissa é aquela que é emotiva, ela é introspectiva, né? Ela é mais quieta, assim, mas muito carinhosa. Ela chora. Ela tem fantasias, tal, mas ela é aquela que chora em filme de ação. A gente estava assistindo agora um filme de ação e aí a gente olhou para a Elissa e estava ela lá chorando, se acabando de chorar por causa do filme. A Giovana já é mais decidida, mais forte, mas gosta muito, bem grudada com a gente, mas ela já é mais assim, não gosta de mim? Tudo bem, eu sigo em diante. Vida que segue, paciência, vocês que estão perdendo com isso. Né? E o Arthur é mais carinhoso, é falante, ele é aquele assim que quer cuidar de todo mundo, quer alcançar todo mundo. Então a gente vê realmente assim, a diferença clara em cada um. E aí você tem que se desdobrar para alcançar o coração deles, né? De maneira diferente. O Arthur é um pastorzinho, né? Pelo que eu vejo. O Arthur é um pastorzinho mesmo. E cada um tem a sua criatividade em nos conquistar, né? A Elissa, ela é de uma ordem da fantasia muito parecida comigo, porque é aquela coisa de que o pai dela vai chorar quando ela casar, de que o homem que ela vai casar vai chegar com a carruagem para levar ela embora. É uma fantasia, eu deixo ela sonhar. E a Giovana, ela já é muito decidida, né? Ela é muito decidida mesmo. Ela não gosta de rodeios. Se você quer conversar com ela, seja direto, não fica alongando a conversa. Ela prefere pontos dali já definidos. Só que ela é a mais apegada a nós. E eu vejo, assim, principalmente a minha, ela é muito apegada. E o Arthur é esse carinho todo. Ele abraça, ele beija, ele tá o tempo todo falando que ama, e ele tá falando todo o tempo da palavra de Deus com a gente, com todo mundo. Cada um com a sua linguagem diferenciada, porém eu acredito que a gente tá passando já pela linha de entender os três. Tem as suas diferenças, né, pastora? O Mateus, ele é muito cheio de energia, né? Mateus é muito vigoroso, ele acorda pulando e ele dorme pulando. Ele vai para a cama pulando na cama até deitar e dormir. E a Manu, ela já é mais a última a acordar, se depender dela, ela fica até o meio-dia na cama, mas é uma menina muito inteligente, muito cheia de energia também, com as suas particularidades. E o que a gente observa é que ela tem uma necessidade da gente estar perto, ela gosta aquela coisa de tempo de qualidade, né, de brincar junto, o pai vem brincar comigo. Então, essa necessidade de estar junto, ama presente também, né, acho que isso aí, toda mulher, né, ela recebeu um anel, um brinco, ela fica faceira, aprecia muito isso, se sente muito amada. O Mateus, ele, por outro lado, no que se refere assim a presente, ele não liga muito, né? Não sei se por conta também da especialidade dele, da deficiência dele, que ele é uma criança com autismo, né? Mas o presente dele, um lápis, ele já fica contente, né? Ele quer a presença ali junto, ali, alguém perto. Sempre tem que ter alguém perto dele. E um outro ponto também, um diferencial da Manu, é que ela é muito, na verdade, controladora, né? Assim, não sei quem que ela puxou. Ela é um pouquinho controladora, assim, muito inteligente. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Amor, fala alguma coisa das particularidades. Eu também não sei quem a Manu puxou. Mas, assim, realmente, o Mateus, ele é muito simples, né? Uma escova de dente, para ele, já se torna um presente enorme. E ele gosta muito de estar próximo da gente o tempo todo. Ele tem essa necessidade. A Manuela gosta de toque, de abraço, mas ela quer o momento dela para brincar. O Mateus não, ele precisa disso, né? Para ele é importante. Eu creio que vocês têm dois aspectos especiais que a gente gostaria de explorar um pouquinho mais, né? Eu sei que vocês são envolvidos na comunidade, na nossa cidade, participando de programas relacionados ao cuidado e à proteção da família, especialmente crianças. Contem um pouquinho para nós a atuação de vocês, por exemplo, no aspecto da adoção, e depois entrar já
sobre essa questão do filho especial. Como é que é ter um diagnóstico de uma criança especial? Até nós vamos usar essa expressão especial, porque há controvérsia sobre a terminologia, mas a mais comum é essa. Então, um filho especial. Então, eles vão compartilhar com a gente esses dois aspectos, da adoção e do filho especial. Adoção, para nós, é algo assim, muito forte. Né? A gente está fazendo a leitura anual e esses tempos eu até comentei com o Marcel. Né? Eu falei, olha, amor, a ordem, né, do Senhor para nós, como cristão, né? Cuidem do órfão, da viúva e do estrangeiro. Leitura anual da Bíblia, você está fazendo. Da Bíblia, Legal. E foram várias partes, aí eu até comecei a grifar essa fala, né? Para que nós cuidamos. E eu tenho isso dentro de mim, não sei se, né, eu acredito que seja um propósito, porque é algo que mexe muito. Por conta da pandemia, eu estou afastada, mas eu sou voluntária no Lar Santa Rita, no berçário. Eu vou 3 vezes na semana lá para ficar, para ajudar a cuidar dos bebês, dar banho e fazer o que preciso. Mas o que a gente entende, o que eles mais necessitam, é de abraço, é de colo, porque lá elas fazem o melhor, as cuidadoras, mas ela não tem esse tempo personalizado, né, para estar abraçando, cuidando. E eu, quando eu estou lá, eu pego aquelas crianças, eu oro, eu até me emociono, né, e eu abraço, eu profetizo para que Deus prepare famílias para ela, porque é muito triste a vida de uma criança numa instituição. Então, é uma bandeira que eu tento levantar. Sobre isso, né? E eu olho lá e falo, gente, poderia ser meu filho ali, né? Como um dia ele esteve lá e graças a Deus o Senhor nos presenteou com ele. E esse trabalho a gente tem fomentado na nossa célula, né? Nossos líderes, graças a Deus, têm nos abraçado e a gente deseja dar mais continuidade. Eu acho que nós, como igreja, a gente precisa se envolver mais. Nós estamos em dívida com essas crianças, com esses adolescentes. E quer falar alguma coisa? Eu acho que era interessante trabalhar, muito sensível esse assunto, né? E você falou com muita propriedade, mexe com a gente também. E agora, essa questão de ter uma criança especial, como é que é receber um diagnóstico assim, o impacto na vida de vocês? No que se refere ao receber o diagnóstico, para mim foi revelador e desafiador. Revelador porque eu tive revelado a minha pior face. Eu tive revelado para mim mesmo a minha pior face. A intolerância, a impaciência, um confronto com o que eu pensava antes. Uma criança que fizesse uma birra era uma criança mal educada. Intolerância, impaciente com o próximo, condenar pessoas que tivessem talvez nessa situação que eu nem imaginasse. E ter o meu filho no começo, quando chegou esse diagnóstico, eu entendi que seria uma besteira, uma preocupação, um excesso de preocupação da parte. Então o primeiro passo foi revelador para mim, foi revelador em ver o quão cruel e intolerante eu fui com ele. E desafiador porque a partir disso, então, eu tive que me reencontrar primeiro para poder amar como ele era, entender que ele não fazia por birra, ele fazia e ainda faz muitas coisas porque não consegue. Então é diferente. Então, isso me deu um pouquinho mais de tolerância com o próximo. No sentido de não condenar e não julgar as pessoas, mas oferecer um abraço antes de julgar. Desafiador porque a gente teve que se reorganizar em todos os sentidos. Eu tinha certeza, pastor. Dentro de mim eu tinha certeza que se houvesse uma situação dessa, lendo a Bíblia, eu tinha certeza, eu ia orar e meu filho ia ser curado. Então eu orei. Nós fizemos campanha na igreja, nós buscamos. E isso não aconteceu no momento. E eu entendo o propósito de Deus hoje.
porque eu precisava ser curado. E ainda preciso. E hoje a gente vê que dando mais amor para o Matheus, até a gente conversa com os terapeutas, esse tempo foi fantástico para ele. Amá-lo mais foi uma cura, é a melhor das terapias. O estar em família, o privilégio do Matheus na condição dele ter uma irmã que o ama, que está com ele, da parte ter dedicado e ter decidido estar com ele, isso foi fantástico. Então foi um desafio de nós nos adaptarmos a toda essa mudança, essa realidade, e nós encontramos em Deus, na igreja, no acompanhamento, o estar acolhido, o compreender esse processo e nos moldarmos e prepararmos para essa jornada, que é uma jornada, né? Esse assunto é muito sensível para vocês, e eu tenho na minha história, por parte da minha mãe, 3 tios especiais: o Vado, o Dori e a Neguinha. O Vado e o Dori já faleceram, e eles faleceram adultos, com 60 anos. A Neguinha hoje está com 60 anos, né? Então eu vivi num ambiente assim, e o desgaste que trazia isso para os cuidados, fora também as incompreensões externas das pessoas que às vezes maltratam até os nossos filhos. Também tive um primo, Wellington, que tinha síndrome de Down. Então eu entendo um pouquinho disso. Mas esses dias atrás eu fui impactado porque eu estive com 2 famílias, e nessas 2 famílias tinham crianças especiais. Eu fiquei um tempo com essas famílias, né? E eu depois saí daqueles encontros, cheguei em casa, falei com a Néia, a esposa, falei: Néia, que pesado, que difícil, que desgaste, né, que os pais têm. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Falamos do impacto do diagnóstico, mas também o impacto na rotina. Então, do ponto de vista da psicologia, né, Patrícia, às vezes vocês acompanham isso, como que seria? E depois a Patrícia aqui também, falando sobre isso. Para nós psicólogos, a gente sempre tem instruído os pais, e a fala do Marcel foi excelente, de que o amor é o principal para essas crianças, para todas, né? E uma criança especial numa casa, ela demanda mesmo muito mais da sua energia, da sua atenção, do seu cuidado. Então, a importância e o que eu indicaria, se um pai tem se sentido assim um pouco esgotado, você que tem um filho com alguma deficiência, procure uma ajuda psicológica para você também. Isso vai lhe ajudar. Nós, da igreja, também podemos ajudar com aconselhamento, para dar aquele ouvido, porque às vezes o que um pai e uma mãe precisa de uma criança que tem uma criança especial é de um tempo para eles também, né? Acredito que na rotina do Marcel e da Patrícia entra isso, um tempo em que ele pode ter para ele, um tempo que ela pode ter, para que possa estar conversando com alguém, falando, porque às vezes entre o casal já há esse acordo, há esse cuidado, porém às vezes eles precisam desse tempo para eles, né? E eu tive um caso clínico que demandou bastante um cuidado de uma mãe. O pai trabalhava, ele é agricultor, então trabalhava sempre muito na fazenda, e essa criança precisava da atenção mais da mãe, e essa mãe estava esgotada. Então a mãe começou a ter comportamentos assim muito agressivos, mas não com a criança, com todos à sua volta, porque ela estava esgotada, não era por nada, né? E a criança sentia. Então, a criança chegava na clínica para mim extremamente assim, num agito, correndo, jogando todos os brinquedos. Então, porque ela estava pedindo assim, ajudem a minha mãe. Aí eu entendi, né? Recomendei alguns cuidados para a mãe, conversei com o pai e eu vi um grande avanço no caso dessa criança. Então... A rotina com filhos já muda totalmente, né? Mas com filho especial, ela exige muito mais de nós. O Matheus, ele tem 7 anos, né? Ele e a Manu têm diferença de 5 meses. E eu, há 8 anos, tenho um bebê dentro de casa. Porque o Matheus, ele não tem condições, ele não sabe se trocar sozinho, ele precisa de auxílio no banho, ele não sabe ir no banheiro sozinho, ele precisa de ajuda. Para se alimentar, em alguns momentos, eu preciso intervir para ajudar. Então, é um cuidado constante, né? Eu costumava dizer, agora, graças a Deus, ele tem evoluído, mas eu costumava dizer que eu descansava quando ele dormia, porque daí a minha mente ficava tranquila. Não, agora ele está
já fiz tudo, ele está bem, ele está dormindo. E aí agora eu vou respirar. E nisso a gente acaba esquecendo mesmo de nós, acaba esquecendo igual no caso eu tenho a Manu. Eu por muito tempo eu foquei tanto nos cuidados do Matheus que eu esqueci de tudo e eu adoeci. Eu adoeci mesmo, assim, de ter que ir para o hospital com crises e o médico falava, isso é estresse, é estresse. Mas, assim, graças a Deus, hoje eu aprendi, tenho aprendido, né, a administrar isso. Mas, assim, um filho especial, ele exige muito da gente. Então, você teve que abdicar de algumas coisas, né? Até do ponto de vista de profissão e tal. E o Marcel, porque aí sobra tudo para ela. Como é que você faz isso? Como é que vocês combinaram aí? Pastor, eu falo para ele que quando ele chega, eu passo o plantão, né? Então, graças a Deus a Paty tem essa determinação, essa garra, ficou em casa, cuida deles, mas ela me ajudava no escritório. Então, primeira coisa, eu senti falta dela, né? A gente viajava junto quando viajava, eu viajo bastante, então perdi ela um pouco do meu lado. E depois tem essa questão também de adaptação que ela se entrega, a mãe se entrega, teve esse ajuste também. No que se refere ao trabalho, aumentou a despesa, né? Razoavelmente. Foi um desafio imenso, porque a segunda etapa, quando nós entendemos que precisaríamos adaptar, nós vamos buscar recurso médico. Aí foi o segundo momento, vamos buscar recurso médico. Então, também é uma outra demanda. Diminui o tempo de trabalho. Então, hoje, na prática, eu busco estar em casa, eu saio cedo e busco estar em casa antes de anoitecer. E aí, quando eu chego, é isso, passo plantão. Aí eu faço, ver se já comeu, se não faço um lanchinho, revisão de escovar o dente, dar banho, eu acompanho o Matheus no banho. Então, é para ela tentar descansar. Dentro dessa perspectiva de auxiliar, né, aos pais que têm crianças especiais, nós temos um ministério chamado Ministério Videira, que reúne pais que estão na mesma situação. E participei de algumas reuniões com eles, né? E percebi que o drama que cada um vive é o mesmo. Então, é importante ter esse contato, compartilhar as experiências, as dificuldades e ganhar esse carinho de todo o grupo, né? E estar sendo aceito. Inclusive, nas nossas programações da igreja, a gente quer sempre fazer essa inclusão para que eles se sintam amados e incluídos. Nós vamos passar agora para um outro bloco, que eu diria, que seria adequar os princípios bíblicos, né, para a questão dos filhos. Então, eu queria perguntar para vocês, o que altera na relação com os filhos quando os pais têm a compreensão de que filhos são herança do Senhor, são presente do Senhor? Bom, aí nós lembramos do Salmo 127, que fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre e o galardão. E os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Então nós temos entendimento dos filhos como algo extremamente valioso, precioso, importante, que deve ser cuidado, deve ser preparado e capacitado para ser lançado, né, à frente, para ser conduzido no caminho de maneira diferenciada do que talvez a gente poderia imaginar do dia a dia que as pessoas assim o fazem. O entendimento é que é um presente de Deus para nós. Eu acho que eu vou resumir em uma palavra essa pergunta: um tesouro. E para vocês aí, filhos como herança, qual é o impacto disso, né? Como a gente tem eles como um presente de Deus? Eu acredito que, em especial, também traz um senso de responsabilidade, né? De entender que veio do Senhor, então preciso cuidar para que ele alcance o propósito de Deus para a vida dele, que eu possa comunicar isso, transportar isso para a vida dele. É uma responsabilidade, como pai, desafiadora também. Eu acredito também que é um presente, é algo muito especial que vem junto uma responsabilidade. Nós não podemos delegar isso a outra pessoa, a outras pessoas, né? Deus colocou nas nossas mãos, foi para nós, uma herança que foi destinada a mim, ao meu esposo. Então, Manuele e Matheus, é responsabilidade nossa e nós temos um dever, né, e um compromisso de estar ensinando eles a palavra do Senhor, os princípios. Os filhos como herança do Senhor,
e como fruto do ventre e galardão de Deus, né, me remete a Êxodo 2:9, quando a filha de Faraó achou um cestinho no rio Nilo. E apareceu uma menina lá: você quer que eu chame a mãe da criança? E a filha de Faraó disse sim. Aí chamou a Joquebede, que era a mãe da criança, e a filha de Faraó disse para Joquebede: cria, amor, cria esta criança e eu vou pagar o seu salário. E eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo sobre esta palavra da filha de Faraó, como se fosse Deus dizendo para as mães, né? Cria, amor, e pagar-te-ei o teu salário. Bom, Salomão escreveu no Provérbios 22:6 a seguinte afirmação: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Eu queria saber de vocês qual a diferença entre ensinar o caminho e ensinar no caminho. Então, ensinar o caminho é fácil, porque você só aponta a direção. Você fala para o filho, para a filha: olha, faça isso, faça aquilo, mas você fica isento de mostrar qualquer ação ou atitude que represente o que você falou. Você só aponta e fala: olha, faça o que eu faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ensinar no caminho é desafiador. Você mostra na prática, você mostra no dia a dia, você tem que mostrar nas suas ações, na sua fala, nas suas decisões, o que é realmente o caminho. E aí vai muito mais dos pais essa questão do policiar, do cuidar, da atenção dobrada do que você está transparecendo para os seus filhos. Eu acho que isso não é a questão de um fingimento, de você fazer um papel, mas é ser quem você é diante de Deus, né? No caso, até ensinar no caminho, ensinar a palavra, ensinar limites, ensinar posicionamentos, que a palavra do Senhor nos orienta. Eu acho que é bem mais desafiador. Isso a gente tem tentado muito na prática. Eu vou falar um pouquinho mais da Elissa, que ela está estudando aí o último ano do ensino médio e está indo para a faculdade. E ao longo desses 17 anos dela, nós estamos ensinando no caminho, né? Ensinamos a palavra do Senhor, sentávamos sempre com ela. Agora que ela tem um entendimento maior, eu sempre tenho um tempo, pelo menos 2 vezes na semana, de sentar, saber os sonhos dela, o que ela tem planejado, como que vai ser os desafios na faculdade, como que a palavra do Senhor instrui para um cristão diante das situações adversas. Nós sabemos que o meio acadêmico tem muitas situações adversas, e isso tem sido, para mim, o ensinar no caminho, porque eu tenho visto a segurança dela até de sair deste ambiente seguro do ensino médio para ir para uma universidade. E isso tem sido muito interessante, tem sido uma experiência para nós, né, amor, muito edificante da parte do Senhor, porque nós pedimos instrução para o Senhor de como nós podíamos ensinar a Elissa no caminho para seguir a universidade. E a gente tem visto que o Senhor tem nos enchido de sabedoria para ensiná-la. Para nós tem sido muito especial esse ensinar no caminho, estar junto, né? É uma coisa pessoal no sentido exercido por nós, pelos pais, e pessoal também em mostrar quem nós somos, com transparência. E uma coisa que nós temos adotado em casa é falar com eles, contar um pouquinho a nossa história, mas não as histórias só de sucesso, mas as histórias que nós passamos de insucesso. E isso tem surpreendido o efeito no coração da Manu. A nossa intenção é que a Manu possa compartilhar conosco as suas frustrações também, os seus medos, porque nós percebemos na Manu um pouquinho de timidez, né? A Paty comentou isso falando sobre ela, e puxa, por que isso? E isso talvez, eu pensando para mim, sabe, eu tive disso, sabe, pastor, eu era tímido, eu desenvolvi oratória, hoje eu falo sem muita dificuldade, mas foi um desafio. Por que disso? E eu não tive disso, de os pais sentarem, né? Tenho ótimas recordações do meu pai, da minha mãe, fantásticos, mas não tive esse momento. E nós começamos a fazer isso com a Manu, com o Mateus, e como tem gerado bons resultados. Eu acho que é isso. O ensinar o caminho, a diferença é apontar, ensinar o caminho. É por lá, mas ensinar no caminho. Não, vem aqui. Primeiro, vai ser comigo, eu sou seu pai. E o seu pai não é perfeito. Eu não sou perfeito, o papai teve erros. Eu conto história, conto das minhas frustrações. Contei uma vez que eu, na minha infância, rapidamente, mas eu contei, eu era pequeno, eu mijei nas calças, acredita, pastor? Eu acredito. Mijei, você acredita? Ah, pastor! Eu mijei nas calças quando pequeno, contei para ela e falei: filha, aconteceu assim, o pai estava apertado, não achou o banheiro e me deparei com essa situação, filha, aconteceu isso, é mesmo, papai?
Mas papai, que história é essa? Se assustou, está sendo uma ligação muito fantástica. Eu acho que isso que é ensinar no caminho. Levei hoje eles para o escritório, ficaram no escritório lá e compartilhei com eles. Eles viveram e vivem a nossa realidade com a mãe, com o pai. Eu acho que ensinar no caminho é isso. Ensinar no caminho é você pegar na mão e falar, vamos junto, né? Como o pastor falou, né? Ensinar o caminho, você aponta e a pessoa e a criança vai sozinho. Mas tem outro texto bíblico que eu acho que eu acredito que é junto, né? Que fala assim que o filho só pode fazer aquilo que vê o pai fazendo, né? Ele não vai fazer nada além daquilo que ele viu os pais fazendo. E isso é muito forte. Eu tento me policiar bastante para que eu possa ter bons exemplos para eles, porque o que eu falar não vai ser tão importante quanto o que eu estou fazendo. Isso vai marcar muito mais, porque às vezes eu posso falar e eles não vão ouvir, mas o que eu estou fazendo está sendo registrado para eles. E para a gente fechar essa temática dos princípios bíblicos, lembrando que Paulo escreveu à igreja de Éfeso dizendo assim, para os filhos, né, obedeçam aos vossos pais, para que te vá bem, e é um mandamento com promessa, mas ele também orienta para que os filhos, né, que os pais, por favor, não provoquem os filhos à ira, né? E eu queria contar uma breve história que eu acho que marcou muito, e nós vamos escutar um depoimento desse carinha daqui a pouquinho. O Gabriel hoje, nosso filho, está com 30 anos, né? E uma vez a gente foi numa floricultura para comprar alguma coisa, não me recordo o que, ele era pequeno, creio que devia ter uns 6 anos, e compramos lá um vaso e fomos para casa. Cheguei lá em casa, ele estava no chão da sala, brincando com umas pedrinhas. Eu falei, onde você pegou essas pedrinhas? Eu falei, peguei lá, pai, na floricultura. A gente foi. Eu falei, mas você pediu para alguém? Ele falou, não. E eu estava muito ocupado aquele dia, já tinha que ir para o trabalho. E aquele dia eu aprendi o que é ensinar no caminho. Eu tive que interromper tudo. Falei, filho, nós vamos lá na floricultura. Você vai pedir perdão para aquela pessoa lá que vendeu o produto e você vai entregar essas pedrinhas de volta. Aquilo dá trabalho. Ensinar no caminho não é simples. E ele foi comigo, chegando lá. Eu falei, olha, o Gabriel, nosso filho, a gente esteve aqui comprando alguma coisa agora e ele tem uma coisa para falar para a senhora. Era uma mulher. Ele falou, eu peguei essas pedrinhas aqui, não era minha, então estou devolvendo para a senhora. Ela falou, não, mas isso aí não tem valor. Eu falei, mas o meu filho não sabe o que tem valor, não tem valor. Se a senhora quiser dar agora essas pedrinhas para ele, sim. Isso é ensinar no caminho. Então eu queria aproveitar e ouvir um depoimento para ver se o nosso filho aprendeu um pouquinho sobre esse ensinando no caminho. Vamos ouvir esse depoimento? Oi, pai. Não, pode deixar, vou fazer o vídeo sim, para falar um pouquinho, né, mais sobre a educação, aquele texto ali, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não desviará dele, né? Não, pode deixar, não vou contar aquela história, não. Não, essa aí também não, fica tranquilo, não vou contar, não. Não, essa aí também não. Eu vou falar, né? Não, foi super tranquila a educação que o senhor me deu, pai, foi bem tranquila. Eu não fiquei com nenhum trauma, não, tá tudo certo. Olá, como que vocês estão? Meu nome é João Gabriel, eu tenho 30 anos, eu sou casado com a Luísa, que é natural de Dourados também. De Dourados que ela é? Ixi. Atualmente residimos aqui em Santa Catarina, em Biguaçu, e atuo como médico aqui na região. Hoje foi me solicitado para falar um pouquinho sobre a questão da educação. Gostaria de pegar 4 tópicos que me marcaram bastante, gostaria de compartilhar com vocês, tá? E primeiro tópico, então, viver o que fala. Eu gosto muito daquela frase que aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você diz. Com os meus pais eu aprendi muito sobre isso, sobre você viver aquilo que você fala, o caráter. Isso me marcou bastante, aprendi muito nos relacionamentos, porque não só no púlpito, quando falava, mas quando a gente saía, a gente fazia as visitas para pessoas de diferentes áreas, classes sociais. Aprendia bastante. No mesmo dia que a gente ia numa festa de aniversário, a gente ia num velório. Então, sempre foi uma vida muito intensa e o aprendizado com a ação, isso fala muito mais alto. Ponto 2, que eu aprendi muito a receber não. Aprendi que a vida ela é feita muito mais de nãos do que sims.
Eu lembro uma vez que tinha uma feira e lá tinha um carinha que vendia aquele balão de gazelle. Eu ficava encantado com aquilo. E eu falei, pai, me dá um balão daquele pra mim. Pai, me dá um balão. E ele falou ali pra mim, né? Espera um pouquinho. Olhando aqueles balões bonitos, coloridos, né? Encantado com ele. Perguntou, qual que você gostou mais? Do vermelho. Você tem bom gosto. Mas agora vamos embora. E eu saí sem meu balão. Aprendi que nem tudo que a gente quer, a gente consegue e é bom. É bom a gente receber não ensina muito. Terceiro ponto, disciplina. E eu não queria falar aqui da disciplina em relação à palmada ou à surra. Eu queria falar mais na questão da disciplina dos horários. Eu tinha que ter agenda, horário semanal, essa organização da agenda e colocar aquilo que está escrito em Eclesiastes 3, né, que há tempo para tudo. Então tinha que ter o tempo lá da devocional, o tempo que eu ia estudar, que eu ia arrumar não sei o quê, que eu ia fazer minhas atividades. Aprendi muito a disciplina, isso é muito importante. E em quarto e último lugar que eu gostaria de deixar para vocês, que me marcou bastante, seria o valor do trabalho. Não sei se você já trabalhou com teu pai, assim, é uma experiência que é bem interessante, a gente aprende bastante. E eu lembro uma vez que ele pediu para cortar a grama ali na frente de casa. Filho, vai lá, corta a grama. Tinham 2 espaços. E eu acabei cortando só um pedaço. Falei, o outro pedaço eu corto depois. E meu pai chegou no almoço, só que eu só tinha cortado um pedaço ali da grama, não fiz o trabalho por completo. Ele chegou, olhou aquilo que eu tinha feito, ele leu um versículo de 2 Tessalonicenses 3,10. Ó, amados irmãos, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ele, na verdade, ele resumiu esse texto, quem não trabalha não come. Enquanto eu vou almoçar ali com a tua mãe, eu quero que você fique cortando a grama, né? E essa história me marcou bastante, né? Tanto é que hoje, atualmente, eu valorizo muito, bastante, né? O meu almoço. Eu quero agradecer aos meus pais pela educação, pela paciência também. Eles foram muito pacientes na minha vida. Obrigado pelo amor, né? Pela compaixão, pela misericórdia muitas vezes. Eu agradeço a vida de vocês, eu amo vocês. Um abraço a todos aí da IPI, um abração grande, Deus abençoe. Até mais. Valeu, tchau. Agora nós vamos dedicar essa parte final do nosso programa para falar um pouquinho sobre disciplina e comportamento da modernidade. A pergunta é, como a gente consegue compatibilizar os princípios da Bíblia, no que se refere à disciplina, com os conceitos da psicologia? A psicologia, ela sempre vai tratar uma questão do amor, o quanto o sujeito necessita do amor. E essa é uma linha muito da neurociência, a qual eu sou muito adepta, né? Tem até uma neurocientista chamada Rosana Alves, em que ela é excelente em falar entre a disciplina, o amor e a importância dos dois caminharem juntos, entendendo a correção. Tem uma linha da psicologia que trabalha aí muito com a questão de que a criança não pode ter correção, ter disciplina, tem que deixar essa criança ser sujeito, mas a grande parte da psicologia defende exatamente o que eu quero mostrar para vocês. Esse psiquiatra, ele fez um estudo no Texas com 2 crianças de 3 anos. Uma criança que recebeu amor dos pais, esse amor presente em que houve disciplina, cuidado, direção, e uma criança que ela teve ausência de amor de pai e mãe. Aí estão 2 cérebros, uma criança com 3 anos, a criança na sua tela aí, que está maior, o cérebro, é a criança que recebeu amor. O sistema cerebral dela dilatou todos os sistemas límbicos, neurônios, tudo para trabalhar as funções de um cérebro saudável. Ou seja, lidando com frustrações, lidando com aquilo que a vida muitas vezes nos traz sem a gente querer. A criança do cérebro que está ali aparecendo menor é uma criança que ela não teve esse amor, ela não teve esse cuidado, esse amparo. E esse psiquiatra chegou à conclusão no Texas. Uma criança que ela recebe amor, ela é geradora de um cérebro adulto saudável.
lembre-se, esse amor que eu estou dizendo aqui é um amor com frustração, com disciplina e com cuidado. Foi isso que esse psiquiatra chegou à conclusão. E a neurociência comprova isso. Então, o amor que corrige, eu quero até deixar para vocês aqui uma indicação de um livro de uma psicóloga. O livro dela é assim, Eduque com Carinho, Equilíbrio entre Amor e Limites, Lydia Weber. É uma psicóloga excelente falando sobre essa relação do limite do cuidado, mas também um limite com o amor, que você vai entender bem como educar esse filho. Então, eu acho que a gente precisa entender equilíbrio. E o equilíbrio também está nessa educação. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E é esse ponto em relação à restrição, à importância do pai colocar limite. Nesse aspecto, até nós temos em casa isso. Nós estávamos conversando a respeito dessa questão de limites e posicionamentos. Não é qualquer coisa que eles podem fazer, não é qualquer coisa que eles podem assistir, não pode ficar fazendo o que quer, porta fechada do quarto, coisa assim, mas nós posicionamos diante deles aquilo que são os pontos de corte dentro de casa. E dentro disso, a gente vê a palavra do Senhor nos ensinando que é importante, sim, você colocar esses limites, você colocar esses pontos de corte, você dizer para eles até onde eles podem ir e o que eles não podem, para que eles sejam adultos saudáveis. Eu estava ouvindo vocês e lembrei de um livro que eu li uma vez, falava sobre o amor firme e o amor suave. Os dois são importantes, né? Por quê? Se você usar só o amor firme, você espana uma criança. E se você usar só o amor suave, você estraga a criança. Então é importante a dosagem. E aí entra a questão de autoridade. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre essa questão da autoridade e da disciplina do filho, que também é uma orientação bíblica. Como vocês pensam isso? Tem um texto que me chama a atenção em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz: "E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor." Eu compartilhei, né, que o diagnóstico do Mateus foi um revelador no sentido de trazer à tona, eu acho que justamente essa questão da ira, do educar, do admoestar, mas com uma intolerância, com uma ira que brotava do meu coração. E o preceito bíblico é que isso seja feito com amor, com graça. Isso é um desafio para o pai. Como que eu vou exigir do meu filho que ele tenha a gestão da sua emoção, que ele tenha calma, que ele tenha paciência, se eu não exercer esse autocontrole, essa paciência, né? Então, é importante, primeiro, eu poder me alinhar nesse sentido com Deus, comigo mesmo, me encontrar, para poder exercer essa disciplina, essa admoestação, conforme a Bíblia nos orienta, né? E hoje tem me parece um conceito da modernidade, a busca da felicidade, né? O não refrear os desejos, isso desde a infância. E para nós, isso se aplica até mesmo limitar do acesso à internet, a um aparelho telefônico, a esse contato que hoje é oferecido, né? E nós temos nos esforçado para, dentro de casa, estabelecermos esses limites de maneira clara, ensinando as consequências dessa não obediência dos nossos filhos, por meio de consequências tanto da disciplina, da correção, de colocar lá para pensar no quarto, que seria um castigo, e quando menores eu até dava uma cintada. Né? A gente aplicava isso. Esse era o amor firme, né? O amor suave já fica com a Patrícia. Mas eu tenho aprendido, e eu aprendi também o amor firme, né? Porque eu acredito assim, que educar uma criança é a maior prova de amor que a gente pode dar. A Bíblia fala que o pai que ama, ele corrige. Porque é muito mais fácil você deixar uma criança fazendo o que quiser, dar um celular e ele vai te dar tranquilidade, você vai ficar... Isso é fácil, mas isso não é amar. Né? O amor, ele exige, né, uma postura que muitas vezes não é fácil. Mas por a gente amar tanto esse serzinho, essa herança, esse presente que Deus nos deu, a gente se esforça para tentar disciplinar, educar, porque isso, ainda mais no mundo de hoje, eu acho que a maior prova de amor é você educar o seu filho.
Agora, até dentro da combinação, porque eu estava vendo eles falar, eles combinaram. Eu vejo que, não sei se vocês pararem e conversaram em relação a isso, mas, olha, como que nós vamos educar? Mas há um consenso entre vocês. E nós tivemos a mesma ideia. Nós sentamos e conversamos, como que nós vamos educar os nossos filhos? Porque, assim, eu fui disciplinado de uma forma, a Paty foi de outra. E aí, quem que vai cuidar? Como que vai ser na hora de educar o filho, né? Vamos fazer isso, vamos fazer... no meu filho ninguém bota a mão, né? Então, nós decidimos fazer o seguinte, não é até entendendo como uma só carne, não é o jeito que eu penso, não é o jeito que a Paty pensa, nós formulamos algo nosso. Então, como nós vamos ensinar, de acordo com a palavra do Senhor, o que nós temos que fazer? Então, nós seguimos de uma linha específica, né? Que produzimos dentre nós. A melhor... É bem lembrado. Esse alinhamento entre os pais na disciplina, na educação dos filhos é muito importante. Porque filho é muito esperto. Se ele procura o pai e depois procura a mãe e vê um desencontro, ele bula todo o processo. Então é muito importante que os pais sejam afinados. O que tua mãe disse? Disse isso. Então o que ela falou está prevalecendo. Alinhamento. A outra coisa, que vergonha que os pais passam, né? Quando há filhos birrentos, mal-humorados, né? Batendo o pé. Cara... Isso é quebrar a autoridade. Então, a Bíblia diz, ensine-o, crie-o na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito importante os pais serem lembrados disso. Alguns anos atrás, eu me recordo que toda terça-feira passava na TV um programa do Bruce Lee, que é de Kung Fu. E, na época, eu fui procurado por uma pessoa que atuava na área da educação de uma escola na comunidade indígena. E ela disse que, na quarta-feira, os alunos vinham violentos, agressivos. E, naquela época, eu já percebi a influência do meio de comunicação da TV, dos filmes, na vida das crianças. Bom, hoje tem, além da TV, tem a internet, tem o computador, tem o smartphone, o tablet... Como é que é isso? Como vocês percebem na modernidade essa influência dos meios de comunicação na vida de uma criança? Nós estávamos falando que é mais fácil, né? Segundo as pessoas, deixar o celular, dar o celular na mão da criança e deixar a criança no canto lá para ter paz. Mas o importante é esse, não sei, o termo, eu vou usar esse termo, é o policiamento. Você tem que ficar em cima mesmo. Então, assim, lá em casa, por exemplo, nós ensinamos eles desde o começo a discernir as coisas, a ter um senso crítico em relação ao que estavam assistindo. Como? A gente olhava. O que vocês estão assistindo agora? Nós estamos assistindo desenho A. Não, mas esse desenho A aí não é legal. Mas por quê? Filho, dá uma olhada lá, o que está passando. Está passando isso. Você viu lá o que está acontecendo? Nossa, pai, não tinha reparado. Porque a criança é uma esponja, ela vai estar assimilando tudo. Então, até hoje, eles são todos adolescentes, né? A Elissa já indo para a juventude, essa fase de jovem e tal. A gente senta e pergunta para eles, o que vocês estão assistindo? Vocês estão vendo qual youtuber? O youtuber fulano de tal, que fala sobre jogo, fala sobre isso, fala sobre... Tá, mas e aí? E aí a gente vai dando essas ferramentas, esses instrumentos para eles, para saberem discernir, entender e interpretar também o que estão vendo. Tem uma hora que a gente não vai estar perto, eles têm que ter isso, né? Mas enquanto estão perto da gente, enquanto estão dentro de casa, é a nossa regra. A gente vai ensinando desse jeito, vai mostrando, tendo liberdade, clareza. A gente entra no quarto deles a hora que a gente quer, é tudo às claras. O que vocês estão fazendo? Tá aqui, pai, tô vendo isso, tô fazendo isso. Então, eu acho que esse é o caminho, é importante. Deixa eu fazer pergunta para a psicóloga, para a Patrícia. O que acha da criança ficar fechada no quarto, com a porta trancada e os pais não tendo acesso? Isso é muito preocupante. Até mesmo a gente percebe o aumento de depressão, ansiedade, a ideação suicida por causa de filhos que têm se isolado nos seus quartos e os pais não têm percebido como que elas estão, né? Fazer parte da vida dos seus filhos também é fazer parte sabendo o que os seus filhos estão fazendo. Isso é importantíssimo. E veja, essa criança não precisa ter uma maturidade. Ela tem 1 ano, 1 ano e meio. Que desenho você coloca para ele assistir? Né? Veja que desenho é esse. São agressivos esses desenhos? São desenhos muito melancólicos, porque não faz bem desenho melancólico para a criança, principalmente na fase do infanto, que está amadurecendo. Desenhos muito melancólicos, agressivos, trabalham no sistema nervoso dela. Isso vai prejudicar no desenvolvimento também, no andar, no falar, vai prejudicar. Então, eu, por exemplo, indico que a criança, até os 3 anos, o índice de televisão dela deveria ser muito reduzido. Tem muito
muitos brinquedos aí que nós podemos colocar na sala, no quarto, para eles brincarem, para a gente desenvolver isso através do brincar e não da mídia, não da televisão, não da internet. É isso, é uma opção, né? A internet, o celular é uma opção aos pais. E como que nós lidamos isso em casa? Em casa, quando eles têm esse desejo, se eu estou em casa, eu procuro... Não, vem cá, vamos brincar, né? Final de semana. Vamos assistir um filme? Não. Tá sol lá fora, vamos lá correr, vamos brincar. Eu corro com eles, brinco com eles. Gosto, inclusive lá no condomínio, eu chamo toda a galera lá, os jovenzinhos, adolescentes, ninguém me pega. Chama os pais, ninguém vem. Por hora tô conseguindo, né? Deixa eles crescer mais um pouquinho, você vê. Não, e tem adolescente lá. Tem adolescente lá, não, eu tô no pique. Mas isso é muito gostoso, poxa vida, é muito bacana. Se a gente tivesse fechado lá em casa, não teríamos esse momento. Então, proporciona. A questão, eu acho que também, para nós tem sido isso, dar soluções. Então, oferecer soluções quando eles querem dedicar tempo a essas modernidades. E isso contagia. E aí os outros meninos que estão lá com o celular vêm brincar e vira uma festa. É muito bacana. E a gente, como casal, tem compartilhado, a gente conversa sobre isso. Quando a Paty, por conta dos afazeres, está um pouco exausta também, falando, não, vamos para lá, vou levar para o escritório. E eu levo para lá, eu tenho, graças a Deus, essa oportunidade, fecho na minha sala lá, e ele deixa eles lá. E quando é final de semana que a gente está com os avós, e aí chega um sobrinho, chega um amiguinho, está no celular, está na televisão, o que eu faço? Né? A gente chega, vem para cá, vem brincar perto da gente. Né? Ou eu brinco com eles, ou não, fica aqui, vocês põem um tapete, deixa perto, vocês brincam aqui, vocês vão brincar aqui. Então eles olham e eu não sei se isso acalma eles, mas aí eles vão interagir. Porque se deixasse, talvez numa sala ficariam de novo na televisão. Então eu acho que a questão é oferecer alternativas, soluções. E isso dá certo, ainda dá certo, acho que sempre vai dar certo, né, pastor? É isso, Patrícia, tem mais alguma coisa? É isso, pastor. Eu falo assim, lá em casa o desafio maior só é com o Mateus, né? Porque ele é muito limitado nos gostos. Ele gosta de brincar, mas ele tem um momento dele. Então, mas com a Manu, isso é mais tranquilo. Vamos lembrar daquela época antiga, que eu fui dessa época, quando a mãe gritava, vem pra casa, menino, vem pra dentro. E hoje a gente tem que falar, filho, vai pra fora, pra ver se brinca, né? Como mudou. Lembrar aqui de um texto, um princípio bíblico, Deuteronômio 6, Shema Israel. O pai judeu tinha que ensinar para o filho, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás aos teus filhos, andando pelo caminho, ao sentar-te, ao levantar-te. É bombardear intensamente, né? Ok. Tem um assunto aqui, bem pontual, mas como é que deve ser a atuação de um casal na educação de filhos, de enteados, na verdade? Como que tem que ser isso aí? Olha, a minha visão nesse sentido é de que a responsabilidade maior quanto à disciplina, essa pegar mais firme, tem que ser do pai ou da mãe biológica. Tem que ser o pai, o padrasto ou a madrasta, ela vai ficar no apoio, ela tem que ter esse papel ativo de amar, de considerar filho, mas quem puxa a frente tem que ser o pai ou a mãe biológica. Então a bronca é do pai e da mãe biológica. É isso aí. Agora vamos falar num assunto controvertido. Quando a gente tem os nossos filhos e entra os avós na história, como é que fica essa relação dos avós com os filhos, os nossos filhos, que são os netos deles? Olha, em casa foi bem engraçado esse sentido, porque assim, quando os nossos filhos nasceram, quem deu banho neles fui eu. Quem cuidou do umbigo fui eu. A gente já tinha combinado que era assim. Então eu falei para a Paty, amor, eu quero fazer a experiência completa, né? Então se é para fazer, vamos fazer a experiência completa. Então vinha a minha sogra em casa, aí ela ficou um dia, no máximo 3 dias. Ela falou assim, mas eu vou voltar para cá, não tem nada a fazer aqui, eles não deixam fazer. Não que não deva fazer, né? Mas nós decidimos por isso, né? Nossos filhos nós criamos. O vô e a avó pega a parte boa, que é se divertir com os netos. Então, assim, a gente deixava eles dormirem na casa dos meus pais, por exemplo, vai lá passar a tarde na casa da avó Cidália e tal. Mas, assim, nós, num processo, né? Trabalhamos essa questão, a educação é nossa. A forma como a gente lida, como que a gente pensa, como a gente educa é com a gente. Aí vocês entram com respaldo. Eu percebi assim que tinha até coisas que eles não concordavam, mas nunca falaram na frente dos nossos filhos.
Tinha vezes que chegavam para nós. Lógico, nós tivemos essa facilidade, mas eu percebo que antes nós indiretamente já conversávamos com eles, dizendo o que nós gostaríamos com os nossos filhos e como que seria. Uma vez eu até me lembro que eu falei tanto com a minha sogra como eu sou, quanto com a minha mãe, porque meu pai já é mais quieto. Eu disse, olha, vocês podem ter errado e acertado conosco, agora deixa que nós erramos e acertamos com eles. Dicas sempre é boas, mas nos procurem. Então, eu vejo que funcionou e agradeço pela ajuda deles. Então, na verdade, vocês colocaram os limites nos avós. Entendi. Bem E de aqui? leve, né? Bem de leve, tá né? Bem, Mas... senão encrenca. E daí, desse lado, como é que foi? A nossa experiência é bem parecida com a deles, porque o primeiro banho da Manu foi o Marcelo que deu, né? Do Matheus também foi nós, porque a gente também teve isso, né? São nós, a responsabilidade é nossa, nós que vamos cuidar, nós que vamos educar. E graças a Deus, tanto a minha sogra como meus pais, eles são avós. É a avó que vai lá fazer bolinho de chuva com eles, é o avô que leva para ver as galinhas, tal. Mas a educação somos nós. E para não deixar passar batido, né? Nesse período de pandemia, onde a família teve que ficar junto dentro de casa, uma grande maioria, né? Como vocês têm percebido esta nova realidade, principalmente entre as famílias, no sentido de administrar tudo junto, ali o estudo, o trabalho, as tarefas domésticas, o lazer, a espiritualidade, a diversão? Bom, vamos falar da nossa experiência primeiro, porque eu sei que não é de todos, né? Há desafios aí, mas para nós esse tempo foi de fortalecimento maior. Em relação à fé, nós começamos a ter uma prática de família, de orar ao meio-dia, que é algo que a nossa denominação trouxe, né? A oração ao meio-dia em favor do mundo, em questão da pandemia. Então, hoje nossos filhos lembram, olha pai, é meio-dia, vamos lá, nós vamos orar. Então, nós pegamos o hábito de ir lá para fora, no quintal, e a gente ora junto antes do almoço. Pensamos que em relação aos estudos ia ser desafiador, porque, puxa, os 3 lá, né, estudando e tal, eu falei, vai sobrar pra gente vai ter que ensinar esse pessoal e hoje, qualquer um dos 3 que me mostrar alguma coisa de matemática já foi longe, já passou longe daquilo que eu aprendi, né, a forma e tal, mas surpreendentemente eles acordam sozinhos, e não é só porque é adolescente, já tem uma idade, porque eu vejo os desafios em outras casas, né? Mas eles acordam sozinhos, a gente levanta para fazer o café, já está lá cada um no seu lugar, estudando, com o material preparado. Então, para a gente foi uma experiência enriquecedora nesse sentido. Claro, né? A questão dos problemas e tudo mais, mas foi enriquecedor como família. Mas é o que a gente ouve, em sua maioria, são os desafios de pais e mães surtando, porque não consegue acompanhar o filho. Essa questão dos filhos dentro de casa, da mesma forma que o cônjuge também, estavam desacostumados a estarem juntos, então é como se fossem vários estranhos dentro do lar. Não tem afinidade, não tem proximidade, não tem assunto, né? Não tem entre o marido e a esposa, muito menos com os filhos. Isso gerou muito atrito, né? Nós ouvimos muito dentro dos gabinetes esses desafios. Pais, pelo menos na rede, por exemplo, na rede homem, que eu sou responsável, os homens chegando para mim falando, pastor, eu não sei como lidar com meu filho. Meu filho fica assim, meu filho fica daquele jeito, eu não sei como lidar. Então a gente viu esse desafio também desse tempo de pandemia. Percebo assim, eu tenho a célula que eu cuido com as mulheres e aquelas mães que têm os filhos menorzinhos, está sendo ainda muito desafiador, né? Porque além de mãe, além de esposa, elas estão sendo professoras agora. Porque a criança é pequena, precisa que a mãe fique do lado, ensinando, ajudando, são aulas online. Então eu vejo assim, não foi fácil, né? Se trabalhar também das emoções dessa pessoa que está cuidando da criança, porque nem sempre é a mãe, tem pais que também estão em casa ajudando seus filhos com as lições. Mas nós percebemos que gerou todo um desconforto. Eu vejo que hoje isso melhorou até bastante. Parece que as pessoas foram se adaptando e se ajeitando, que o ser humano tem disso. Ele vai, de alguma forma, se colocando nos lugares e tentando se ajeitar nisso, né? De um modo clínico da psicologia, eu tenho atendido muitas demandas, muitas mesmo, em relação a essa questão da pandemia, porque aumentou o índice de crises entre pais e filhos.
muito. Então, assim, eu não tinha muita demanda de adolescente, agora eu estou com bastante demanda de adolescente. E mudar esse olhar do adolescente para ele ter um olhar para os pais também é desafiador. E eu tenho feito isso com eles. Tá bem, você só está olhando do seu lado, mas e os seus pais? O que eles estão fazendo? Olha só a dinâmica que eles estão tendo para poder até mesmo pagar a sua escola. Um bom ensino para você, né? Porque o adolescente, eu vou falar mais dele, ele tem uma dificuldade gigantesca de olhar para os desafios dos pais. Eles se acham que eles, nossa, coitado deles, eles estão numa pior fase da vida. E não é, a gente precisa mostrar para eles que os pais têm feito de tudo também para poder fazer o melhor para eles e mudar esse olhar. E a pandemia fez isso. Eu vejo que os filhos puderam também olhar essa questão dos pais, essa logística. E eu vou dizer para vocês, os pais que se dão bem estão tendo filhos saudáveis. Os pais que têm problemas nos relacionamentos estão adoecendo seus filhos. É curioso aqui, né? E a pandemia trouxe uma repercussão no casal, cônjuge, entre problemas entre cônjuges, e também pais e filhos, né? E como é que foi isso lá? Será que depois da pandemia a gente aprendeu alguma coisa, Marcelo e Patrícia? Nossa, bastante, né? No que se refere a esse período, falando de desafios com as crianças, é isso, eles estão com 7, 8 anos, ficaram em casa, né? Por um período sem a aula, e só que não era férias, né? Porque não tinha para onde ir. Depois começaram as aulas online, e lá em casa a Manu, ela teve um pouco de dificuldade. O Matheus, ele não se adaptou. Então as terapias ficaram suspensas, outras continuaram em casa por um tempo. Depois suspenderam também. Então foi um período bastante desafiador, principalmente para a Paty, né? Para esse acompanhamento. No que se refere a um olhar geral assim do que eu percebi, os índices falam por si, né? Aumento do divórcio, tem estudos também sobre a questão até do suicídio, né? Que na verdade não pode se realizar pesquisa sobre isso, mas é alarmante, né? Existem estudos que apontam isso. Dificuldades nos relacionamentos. O que eu vivi lá no escritório, a nível profissional, até atendi uma pessoa que me procurou para divorciar. Já era cliente minha, queria divorciar. Eu falei, não, está no lugar errado. Ou no lugar certo, né, pastor? Ou no lugar certo, graças a Deus. No lugar certo. E aí nós conversamos, e depois até eu conversei depois com ela. E aí, como é que você tá? Passei um relatório do processo. E como é que você tá com seu esposo? Tô bem, tá bem mesmo. O que aconteceu? Eu falei com o senhor. Falei, puxa, glória a Deus, né? Então, é um reencontro. Eu acho que é um desafio, um reencontro. É um reencontro. Nós, como família, nos reencontramos também alguns valores importantes. Nós viajávamos bastante e ficar em casa, tivemos que nos redescobrir e descobrir valores preciosos. Como a Manu, esses dias, trouxe para mim, ela fez num vidrinho, ela desenhou como se fosse uma praia. Falou, pai, vamos imaginar que a gente está indo aqui. Falei, puxa, que legal, um gesto simples. Então, nesse momento, redescobrir gestos simples que nos fazem bem. Nós não precisamos de grandes valores, precisamos fazer grandes viagens. O estar em família também é maravilhoso. E isso foi um aprendizado muito especial e importantíssimo. Sim, e foi um desafio, né? Como os dois são pequenos, o que mais puxou lá em casa foi a questão realmente da escola. Porque eu preciso estar o tempo todo, né? E o Matheus não se adaptou de forma alguma a essa modalidade à distância, mas a Manu precisou e ela se adaptou, mas teve dificuldades. E realmente, esse período, para nós, assim, graças a Deus, o Marcelo sempre foi muito parceiro. Então, a nossa rotina, em termos de convívio, não mudou. Né? Assim, as crianças passaram a ficar mais tempo por conta do período que eles iriam para a escola. Mas em casa, graças a Deus, ficou assim, tranquilo. O dia que eu estou um pouquinho mais sobrecarregado, eu falo, Marcelo, leva hoje um para o escritório, deixa só um, e aí a gente vai se ajustando. Espero que esse período possa ter contribuído para você aperfeiçoar o relacionamento conjugal, estar mais presente na vida dos seus filhos. Como Igreja Presbiteriana Independente em Dourados, nós queremos oferecer algumas ferramentas para você trabalhar com a questão dos seus filhos. Um curso que é para pais que estão grávidos é o curso Preparando para a Chegada do Bebê. Depois nós temos também Como Criar Seus Filhos e Alcançando o Coração do Adolescente.
Mas se você, porventura, papai e mamãe, tem encontrado alguma dificuldade emergencial e precisa de um aconselhamento, alguma orientação, procure, através desse telefone que aparece na sua tela, a nossa secretária e ela vai agendar com um dos integrantes da equipe ministerial. Gostaria de uma consideração final de vocês sobre essa temática que tratamos. Quero deixar para vocês o pensar sobre o que vocês estão deixando para os seus filhos. Pais, vocês estão deixando herança ou legado? É algo que vocês estão simplesmente deixando para eles ou deixando neles? A diferença é exatamente isso. A herança é algo que você deixa para a pessoa. O legado é o que você deixa na pessoa. O dia que o Senhor te chamar, me chamar, o que vai ficar no coração dos seus filhos? Ele deixou bens, deixou isso, deixou aquilo? Ou então essa é a referência de homem ou de mulher de Deus que eu quero ter para a minha vida? E pensando então em legado, tenha diálogo em casa. O diálogo é a melhor solução para todas as coisas. Dê amor aos seus filhos. Vocês viram como que o sistema cerebral trabalha junto ao amor. Abrace, dê carinho, ouça os seus filhos. Eu acho que é muito importante isso e eu gostaria de deixar isso como uma dica para vocês. Eu acredito que a nossa experiência me fez rever muitos valores e até reafirmar alguns valores, de modo que eu queria transmitir a você que, primeiro, aposte na sua família. Tenha certeza que Deus é o principal interessado para abençoar, restaurar o seu casamento e o seu relacionamento com seus filhos. E no que se refere ao relacionamento dos filhos, amar a esposa amar o seu marido é fundamental para trazer segurança para o seu filho. Nesse período, abrace mais, julgue menos e decida adotar os seus filhos. É a nossa responsabilidade ensiná-los no caminho do Senhor. E sempre ter essa certeza, né? Que os filhos são heranças do Senhor, são presentes, e um presente a gente não deixa em qualquer lugar, a gente tem um cuidado especial. E os filhos, eles foram dados, foram confiados a nós, que nós possamos todos os dias, né? Termos esse cuidado, essa preocupação de estar caminhando junto com eles, no caminho. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a programação de hoje. Especialmente aqui aos casais convidados que puderam conversar, compartilhar as experiências que vocês estão tendo ainda, né? Quero fazer um convite. Esse programa ficará disponibilizado nas nossas redes sociais. E se você entende que esse assunto é pertinente a alguém que precisa de uma orientação na educação de filhos, ensinando no caminho, indique, e creio que será de grande valia para essa pessoa. Também hoje nós encerramos todo o nosso programa Papo de Família. Foram 5 temáticas e eu queria apenas recapitular. Todas elas estão gravadas nas nossas redes sociais. Nós falamos sobre antes de dizer sim para namoro e noivado. Falamos sobre vida 2, a questão de a vida conjugal. Foi falado aqui também sobre dinheiro e casamento. Foi falado sobre intimidade conjugal. E hoje encerramos com filhos ensinando no caminho. Acompanhe agora esta linda canção que fala do dia em que o seu filho vai sair da sua casa. Para sempre em meu coração. Deus abençoe sua vida. Queria o tempo parar e de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos de bis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia poeira
as maiores usar. O seu caminhar vai pra longe o levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minhas mãos, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração, as lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estarás sempre em meu coração. Pois quando partir e saudade sentir,